Aí, que beleza! Que beleza, que legal! Que legalzinho! Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan pela Panflix. Você já tem o aplicativo da Panflix? Baixa o seu aplicativo que é muito bacana. Daqui a pouquinho eu explico direitinho como é que você faz para ter todo o conteúdo aqui da Jovem Pan, o conteúdo que você gosta no seu celular ou então na TV Samsung. É muito legal. Agora vamos falar com ele, o Mano Ferreira, jornalista, ele é especialista em comunicação política, ele é cofundador e diretor de comunicação do Livres, aluno da Fundação Frederic Neumann e braço Formação Política. Tem um monte de coisa aí que eu vou ficar a tarde inteira aqui falando, mas ou seja, ele é o nosso convidado de hoje e vai conversar com a gente sobre o assunto que está tomando conta aí de todo mundo e pouca gente sabe. Sim. E a gente gosta aqui de falar das coisas de uma maneira mais simples. A não ser o Adriles, que gosta de fazer uma dissertação para mostrar que ele é inteligente. Eu sou poeta, né? Isso. Eu subverto a linguagem. A gente gosta de fazer. Assim, se você fosse trocar e-mails, o que é o Antifa? Boa tarde, Emílio. Obrigado aí pelo convite. O Antifa é a abreviação de antifascista, né? E basicamente é um movimento que surge como aglutinação de várias células de grupos de esquerda, especialmente socialistas e anarquistas, na década de 1920 e 1930, na Itália principalmente, naquele contexto lutando contra o governo fascista de Mussolini. Sim. E aí é curioso a gente estar falando sobre isso hoje, 100 anos depois, né? Porque o fascismo foi um movimento extremamente autoritário, localizado ali naquele momento, mas depois também a forma das pessoas falarem de fascismo acabou um pouco se banalizando ao longo do tempo e, sei lá, até eu já fui xingado de fascista, eu sendo o liberal por inteiro, que é o oposto de fascista, né? Porque o fascismo sempre foi caracterizado por ser um movimento coletivista, né? Sim. A palavra fascismo vem de faces, que é basicamente um conjunto de varetinhas. Feixes de varas. Que o Mussolini fazia é que uma varetinha sozinha é fácil de quebrar, mas quando você junta várias varetinhas, a coisa fica mais forte, fica mais difícil de quebrar. Então o Mussolini, com isso, convidava as pessoas. Exato. Qual era a promessa dele? Era: abra mão da sua individualidade, em nome do Estado. Ou seja, deixe de ser uma varetinha sozinho, aceite fazer parte do coletivo, da nação, e assim todos seremos mais fortes e faremos uma Itália Pois é, mano. Mas o Mussolini era bem xarope, né? Esse nome, né? A face era aquela arma do Império Romano. Na verdade, ele queria ter a volta do Império Romano, tá? Não sei o quê. Mas hoje em dia, eu acredito que ele não é colocado dessa maneira, né? O fascismo. Como você falou, ele foi se perdendo, né? Ele foi perdendo essa ideia do Mussolini. É um xingamento, né? Acabou virando uma coisa assim meio vaga, de autoridade, de não sei o quê. Qualquer autoritarismo é visto como fascista. A turma do Barba chamou o Aécio de fascista, o José Serra de fascista, a Marina de fascista. Todo mundo virou fascista, né? Só ser contra a esquerda. Mas, mano... Acaba trazendo um desgaste da palavra que dificulta até que se identifique o que é que realmente parece fascista. Um fascismo. Mas, mano, note bem, a Antifa, que é um movimento organizado, orquestrado, em que o indivíduo é atomizado e que vê como fascistas e vai, qualquer tipo de elemento e vai lá e quebra instituições, quebra lugares, agride pessoas. Isso não é exatamente a natureza do fascismo? Tudo que você considera como opressor, fascista, você vai lá, quebra em nome de uma narrativa hegemônica de extrema esquerda. A Antifa pode ser considerada nesse sentido, que é um movimento agressivo, atomizado, sem caráter individualista, um movimento exclusivamente fascista hoje em dia? Pergunta direta. Olha, essa é a grande contradição, né? Porque o movimento Antifa, que surge para combater o fascismo, acaba desde o início aderindo a práticas violentas, né? Os Antifas defendiam que
contra o fascismo vale tudo, porque o fascismo é o mal absoluto. Sim. Então você pode fazer qualquer tipo de atrocidade, botar bomba em banco, botar bomba em embaixada, em prédio público, matar inocente, e tudo seria justificado em nome do combate ao mal supremo. E aí o problema é justamente essa visão que divide o mundo entre bem supremo e mal supremo, né? Exato. Onde se o meu adversário é o mal supremo, eu posso tudo, né? E vale lembrar, o mal supremo que é o quê? Quem julga, né? Quem que é Os o bem antifascistas. supremo? É Deus. Então, quem trata o adversário como mal supremo acaba se arrogando o papel de Deus, que pode tudo, e isso é um problema muito sério. Então, é triste que nesse momento tão complicado da vida do Brasil, que a gente está aí com uma pandemia para tratar, a gente esteja falando no debate público sobre fascismo e antifascismo, que são coisas que já deviam ter ficado para trás, porque, no fim das contas, a história prosseguiu, né? E o que superou o fascismo não foram os atentados antifas, explodir bomba, foi a democracia liberal, foi você organizar instituições democráticas, transparentes, participativas, que consigam fazer com que as pessoas se sintam representadas, sintam sua voz ouvida, e dessa forma os sentimentos humanos sejam canalizados para as coisas boas e produtivas, né? O problema é que na política brasileira hoje, a gente parece que perdeu essa capacidade de dialogar e de conduzir politicamente as coisas, né? A gente vive uma política hoje baseada no conflito, e é algo que vem, especialmente hoje, é algo que já vinha alimentado nós contra eles, é algo que não é de hoje, mas que o Bolsonaro agora na presidência assume como um grande método do seu governo, né? Ele passa o tempo todo xingando os adversários. Agora, no contexto da pandemia, no lugar de buscar coordenar os esforços, ele briga com o governador, xinga prefeito e demite ministro da saúde, e aí é esse tipo de coisa que acaba fazendo a gente regredir e voltar a ter que falar sobre fascismo e antifa. Mas a generalização, né? Oi. A generalização do termo do fascismo, existe algum líder hoje no mundo, um líder político que é fascista? Porque também se perde o valor. Você fala agora, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, e aí se perde, vira até pejorativo, não tem força, né? Qual o líder? Você identifica algum líder no mundo que é fascista? Olha, a rigor, se a gente for ser extremamente rigoroso, é muito difícil chamar alguém de fascista, porque o fascismo tinha uma série de características juntas, né? O fascismo defendia o dirigismo estatal, a concentração de poder, a ideia do Estado como... tem uma frase do Mussolini que sintetiza isso, né? Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, eu diria que hoje, século XXI, é difícil com globalização, rede social, tudo que existe hoje em dia, é difícil você ter alguém paranoico a ponto de querer ter tudo centralizado no Estado. No entanto, a gente vê pessoas que confundem o que é o Estado, confundem o que é público e privado, que é algo que sempre foi muito comum no Brasil também. Aí você vê, por exemplo, um Bolsonaro tratando na reunião ministerial o Estado brasileiro como se fosse o quintal da casa dele. Mas ele fala em liberdade, né, mano? Liberdade do jeito dele. Calma lá. Vamos. Liberdade do jeito dele. A liberdade dele é o seguinte: olha, eu sou da liberdade de expressão, cala a boca. Liberdade de expressão, cala a boca. Vai embora. Do jeito dele, jeito Bolsonaro. A liberdade do jeito Bolsonaro. Vamos lá. Você falou assim que liberdade de expressão, tá ok? Beleza. Cala a boca. Beleza, mas vamos lá. Como é que é a liberdade de expressão? Cala a boca aí, Adriano. Deixa o mano falar, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Peraí, porra. Deixa o mano falar, porra. Mas essa discussão é boa. Deixa ele falar então, porra. Não vamos ficar na série C. Não vamos ficar na série C. Eu queria fazer uma pergunta. Mas em relação ao governo, deixa eu fazer... Não, aí essa é Bolsonaro é série C. Vamos fazer... Não, eu queria entender que o Mano é um cara que estudou, um cara que tá lá. Sim, que ele se preocupa. Você acha, Mano, que, por exemplo, porque eu vejo o quê? Eu vejo Facebook, rede social,
o Facebook, ele só tem duas coisas, né? Ele tem aquele joinha e tem o pra baixo, né? E hoje em dia tem aquele negócio que vamos cancelar tal pessoa, tal. Sim. Você acha que isso tem alguma influência? Porque quando a gente vê o fascismo, quando a gente começa a ver o Mussolini e tal, que é aquilo que você falou, ele fala, porra, hoje em dia não faz muito sentido isso aí, né? A gente não aceita mais muito aquele negócio que aconteceu, sei lá, 100 anos atrás. Você acha que isso aí, de alguma maneira, influenciou a nossa forma de pensar? De você estar ali no meio de um grupo e alguém protege as suas ideias e alguém fala mais ou menos. Você acha que isso teve alguma influência nesse momento? Fascisminho. Acho que sim, porque a questão, a gente tem que lembrar que o fascismo, apesar de ter sido 100 anos atrás, não foi feito com alienígenas, né? Foi feito com seres humanos. O que conduz o fascismo é o uso dos sentimentos. E tem alguns sentimentos específicos, como ressentimento, ódio, raiva, que estão muito presentes no Brasil hoje, porque todo mundo cansou de ser roubado, cansou de pagar 6 meses de imposto e não ter nenhum retorno. Então tá todo mundo puto. Se tá todo mundo puto, aí o ponto é, o que é que a gente vai fazer com essa raiva? Então, quando alguém canaliza essa raiva e alimenta ela para fazer uma guerra entre nós contra eles, para tentar canalizar as pessoas nesse sentimento que é muito mais destrutivo do que construtivo, acaba que a gente simula, a gente acaba criando movimentos políticos que são parecidos nesse sentido, né? Porque a gente deixa de ver o outro como alguém que é um ser humano como nós, que tem defeitos e virtudes e que pode dialogar para encontrar uma saída, e passa a ver o outro como um inimigo, como o mal, como o Petralha, o Coxinha, o Bolsominion, e esquece que o outro é um ser humano como nós. Mas, mano... Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Peraí, o programa não é seu. O negócio é o seguinte, mano. Calma, professor. Não, tá muito difícil nervoso. aqui, tá difícil aqui. Calma, não vamos brigar. Falando de Benito Mussolini e tal, que nasceu no dia 29 de julho de 1883 e tal. Você disse essa frase do Estado, né? Que é tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Mas em outra data que nós podemos afirmar aqui, em 25 de outubro de 1936, a Itália firma um pacto com a Alemanha e tal, Alemanha nazista, no caso, falando para firmar a paz na Europa. Ou seja, os antifas não têm o mesmo discurso de firmar a paz e tal? Não, pois isso me lembra George Orwell, né? É quando as palavras se invertem de valor. É quando paz vira guerra, liberdade vira escravidão e ignorância vira força, né? Então, as palavras ficam completamente deturpadas. Exatamente. Isso me lembra o Bolsonaro falando de liberdade, né? Bolsonaro falar de liberdade é como isso também, é uma deturpação do sentido da palavra. Mas, mano, agora eu quero voltar pra Série C. Você vai voltar com a palavra. Posso fazer um break? Eu quero falar da Série C, tá? Você quer falar do Bolsonaro? Não, eu quero falar o seguinte, porque nós essa é uma estamos com uma discussão do antigo. Mas não adianta nada uma discussão teórica, essa não Série entra C, na realidade. Quando o Bolsonaro estava falando em liberdade de expressão, cala a boca. Liberdade de expressão. Aqui é a liberdade de expressão nesse programa. Liberdade de expressão. Esse programa Cala a boca e vamos preza pro break. pela liberdade de expressão. Você quer falar alguma coisa? Quero. Cala a boca. Vamos pro break, depois a gente volta. E hoje, presença encantadora de Adrilho Jorge. Temos o nosso convidado também, o Mano Ferreira, que está aqui com a gente. Também ele tem o seu canal. Ele é um jornalista. O Instagram dele é Mano DP Ferreira. Tem gente que gosta de você e tem gente que não gosta, como tudo na vida. Mas falávamos de Bolsonaro e tal, mas eu queria realmente discutir umas outras coisas aqui com você. Discutir o Bolsonaro. Já sei, mas eu acho que o Bolsonaro... Mas ele é dono do programa. Não sou dono de nada. Mussolini. Eu sou como Emael, um democrata cristão. Benito Mussolini. Posso fazer uma pergunta, então, antes que o Adriano tome a palavra para sempre? Sim, claro que pode fazer. Claro. Eu queria fazer... Então, eu não vou entrar em Bolsonaro, eu queria entrar nesse lance do Antifa mesmo. E aí, mano, beleza? Firmeza. Bom, É nóis mesmo, tamo junto. nóis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias aí a gente viu o pessoal nas redes sociais usando aquele tudo contra o fascismo, né? Tava lá usando o logo dos caras e tudo. Você acha que isso daí
foi um movimento de modinha mesmo? A galera sabe sobre o que está postando? E como que você vê esse movimento hoje em dia chegando aqui e as pessoas aderindo, às vezes até inconscientemente, porque o que a gente vê desse movimento do Antifa e tudo mais é até cerceando o direito de senhorinhas andarem por aí por causa de um bem que eles acham que é um bem maior, né? Porque todo mundo, obviamente, lógico, todo mundo não é a favor do fascismo, só que eles deturpam e utilizam da maneira que quer. E o Felipe Neto fala. Pera aí, ô Drilis, caramba. Você não tava defendendo, eu tava, mas tem hora que não dá, né? Toma aí. Soltei. É brincadeira essa aí. Eu acho que é um meme, né? É lógica de rede social. Alguém posta, a coisa faz sucesso e vai todo mundo postando junto também. Mas eu acho que a gente precisa entender por que o meme faz sucesso, né? E faz sucesso porque existe uma sensação de perplexidade com o que está acontecendo no país, né? Então as pessoas veem os políticos batendo cabeça, os políticos com a Covid tá que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado e toca para o outro. Falam de combater a doença e ninguém sabe bem como fazer, qual que é a estratégia. Não tem nem ministro da saúde, as pessoas ficam então desesperadas. Ao mesmo tempo, o Congresso não repercute isso, as pessoas não se sentem ecoadas pelos deputados. Então, é natural que, diante disso, surjam tentativas de expressar essa frustração. Então, eu entendo que esse meme do Antifa que surgiu é muito mais as pessoas querendo encontrar uma forma, uma linguagem de expressar que estão desesperadas com o que está acontecendo. Sim. Mas a saída para isso é reforçar a democracia liberal, né? A gente precisa reforçar os princípios democráticos, fazer as instituições realmente ecoarem a voz e a preocupação das pessoas. Pois é, mano. Pois não. Agora eu posso. Vai, vamos Maninho, a questão que se coloca é a seguinte: eu queria voltar para a terceira série C, porque a teoria não aplicada na realidade meu menino é uma teoria abstrata que não leva a lugar nenhum. Você falou assim de um certo autoritarismo do Bolsonaro naquela reunião. Houve uma celeuma de expectativa em relação àquela reunião, e o que a gente viu foi: o presidente falou claramente da tirania do Estado sobre o cidadão e bradou aos berros e palavrões sobre a liberdade do cidadão em confrontar um Estado autoritário, utilizando inclusive uma expressão da segunda emenda americana, que é o direito do cidadão se armar contra um Estado opressor que queria lhe impor uma segurança que tolhisse a sua liberdade. E a gente vê, por exemplo, comparações esdrúxulas, chamando o governo que faz um discurso em nome dessa liberdade, de um Celso de Mello que devia trocar a toga por uma fralda geriátrica, a meu ver, comparando o governo Bolsonaro à República de Weimar, a República de Ascensão ao nazismo. Você não acha que há uma forçação de barra absolutamente estapafúrdia, querendo comparar um governo de um homem que faz um elogio à liberdade a um governo nazi-fascista, e nesse sentido, querendo colar na pecha da cabeça dele de ditatorial, limitar os poderes do governo? O pensamento do Bolsonaro, você fez exército? Não, você não fez exército. Quem fez exército sabe. Qual é o princípio do exército? Hierarquia. E ordem. Não, estrutura, hierarquia e disciplina. Sim, mas isso não foge ao escopo da democracia. Isso não é fascismo. Eu sei, mas o pensamento do Bolsonaro é esse. Sim, mas o pensamento dele expôs lá, o que eu quero discutir, é o cidadão se insurgir contra o Estado. O que eu quero discutir é uma coisa maior. É poder entender até onde a gente vê aqui com o Bolsonaro. Por exemplo, eu quero entender porque o que acontece na geopolítica, se você for olhar bem, e os caras que foram taxados como fascistas, tipo o Trump, tipo o Brexit que aconteceu na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra? Porque os caras lá, eles começaram a perder emprego. O cara que morava na Inglaterra tinha comunidade europeia, eles começaram a perder emprego em nome do progressismo que acontece. A globalização. A globalização começou a trazer as pessoas e falar: opa, pera lá, isso aqui não está certo, porque a gente está... E nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa. Tanto é que você vai
para Califórnia ou vai para Nova York, ninguém votou no Trump. Sim. Todo mundo odeia Estados o Trump progressistas, porque tem esse pensamento. E tá todo mundo empregado, né? Calma, bicho, calma. Não, calma. Deixa eu só tentar pra gente poder entender onde é que tá esse movimento. Não, mas eu acho que essa questão é importante, Emílio. Calma, porque eu acho que estão tentando golpear o governo. Esquece o Bolsonaro. Bicho, esquece o Bolsonaro. Tem um pano aqui pra ele. Não é pauta, querido. Não é a pauta. Deixa o meu menino não tem aí, pauta de Bolsonaro. Então, o que eu quero colocar é o seguinte. Se você pensar, qual é o pensamento do conservador americano? O americanão que tem aquele pensamento. É a família, é a religião e a propriedade privada. Sim. Essas três coisas mantêm a vida do cara. Por isso que ele, dentro da casa dele, ele tem um revólver e fala, aqui não vai entrar ninguém. Com fascismo, aí o que liberdade. Calma, bicho, deixa eu terminar, só um segundo. Não tem fascismo. É isso que eu tô falando. Eu sei, mas não precisa falar. Deixa eu só falar com o nosso comando. Aí o que acontece? Tem esses grupos, eu vou dar um exemplo simples. Certo. Por exemplo, eu tenho uma árvore dentro da minha propriedade privada e tem os ambientalistas que falam, olha, a árvore é um negócio fantástico, o mundo vai acabar se cortarem árvores e não sei o quê. Ninguém quer que a natureza acabe. Lógico. O conservador americano fala, não, o terreno é meu, eu sei cuidar da árvore, eu sei, e essa propriedade é minha. Esses caras que têm esse pensamento mais coletivista em nome da humanidade mundial, que não sei o que, OMS, por exemplo. OMS não tem um hospital, é tudo político. Sim. Esses caras querem entrar na casa do cara e cortar a árvore do cara. A princípio você fala, porra, esse cara tem razão. Mas depois ele vai falar, ó, corte a árvore, agora a sua casa não pode ser azul, porque azul é uma cor que... E aí o que acontece? O conservador, ele não aceita isso. Porque ele tem essas três coisas que ele considera importante. Para ele, é a família, é a religião e a propriedade privada. Exato. E aí, na cabeça da galera, fica uma confusão. Porque é lógico que você quer preservar a natureza, é lógico que a gente quer preservar a vida, e todo mundo fica meio louco nesse negócio, entendeu? Ele não consegue entender direito onde é que está o negócio. Não é Bolsonaro nem outros. São pensamentos que o mundo está vivendo nesse momento. Eu não sei se eu estou errado ou não. O problema, Emílio, é que o conservador americano tem muito bem essa noção de propriedade privada, de fato, e isso é muito importante. O problema é que no Brasil as pessoas confundem o que é propriedade privada e propriedade pública, né? Então, o que a gente vê no governo brasileiro, e não é de hoje, mas a gente vê hoje de uma forma escancarada, é se tratar o patrimônio, a propriedade que é pública, que é do Estado brasileiro, que deve servir a toda a sociedade, como se fosse um bem privado, a ponto de querer indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a ponto de querer que a Polícia Federal dê informação privilegiada. Então, o problema é que a gente não está tratando de um respeito à propriedade privada. Pelo contrário, porque quando a gente vê pessoas desrespeitando aquilo que é a coisa pública, no fim das contas, isso quer dizer roubar o imposto, roubar o dinheiro que todos nós estamos pagando para fins específicos e não para ser usado ao bel prazer de quem está no poder, seja ele quem for. Então, isso é importante, é algo que a limitação do Estado, que é um princípio liberal básico, diz o quê? Que o Estado, o governante só pode agir de acordo com o que está previsto na lei. E aí, quando você subverte aquilo que está previsto na lei para benefício próprio, seu e dos seus amigos, quando você diz que a Polícia Federal tem que ter alguém lá que você possa ligar para saber se vão fuder o seu amigo, você não está respeitando o que é propriedade privada e o que é propriedade pública. Então, quer dizer, o que você está dizendo é que no Brasil, sei lá, os governantes do Brasil, quando eles assumem, aquilo vira uma turma deles e acabou. E dane-se a gente. Os amigos do rei, né? Tipo, foi com o PT. Na época, tipo, com o STF também, né? Na época do PT era um sindicato e agora virou. Odebrecht. Você não acha que isso acontece com o STF, que eventualmente... Eu volto à minha pergunta para a irritação do Emílio. De forma absolutamente absurda, compara o governo do Bolsonaro, a República de Weimar, onde ascendeu o nazismo, que faz a
acusações esdrúxulas de ditadura ao governo Bolsonaro. Quando ele faz um discurso claro em defesa da liberdade, não é uma maneira de cercear os poderes do executivo, usando um falso discurso, imputando uma questão ditatorial que o governo não tem. E você não acha que isso é reverberação de um tanto de gente que atribui atitudes fascistas ao Bolsonaro, quando ele nunca perseguiu rigorosamente ninguém? É lógico, você tolheu minha pergunta, eu tô repetindo ela pro meu querido mano. Adriles, não, então, tô no jogo. Tolheu. O Tolheu, ele gosta de falar Tolheu. Mussolini. Vai lá, fala lá, mano. É quando você acha que tolheu ou não tolheu? Tolheu, me castrou. Tolheu. Quando o Bolsonaro fala de liberdade, ele tem a mesma consistência do PSOL, né? Que na teoria é partido socialismo de liberdade, que é um truísmo. Porque Bolsonaro trata... por exemplo, vale dizer, inclusive, nessa reunião, que é até difícil, do ponto de vista da comunicação, tratar como uma reunião, né? Porque não tinha pauta, não tinha cronograma, não tinha um encadeamento, não tinha indicador de resultado, não tinha nada, era um conjunto aleatório de desabafos do presidente entrecortados de pitacos entre os ministros, né? Não tinha uma estrutura de reunião. Mas quando ele fala sobre defender a liberdade ali, contra o que ele chama de ditadura do Estado, governador, é antifascismo isso. É importante lembrar que o próprio Bolsonaro é o mesmo cara que diz que não houve ditadura militar no Brasil e que, quando era deputado, lutava contra uma suposta ditadura gay. Então, ditadura na boca de Bolsonaro não quer dizer exatamente ditadura. E liberdade também não. Mas, mano, a questão é o que ele faz. Não há um gesto ditatorial da parte dele. Não há nenhum. Quando ele diz que a população tem que ser armada para lutar contra essa suposta ditadura, que, na verdade, são medidas legítimas tomadas por governadores. Será que são? A gente discutiu aqui, não acho que são, não. Você acha que é uma medida legítima, mano, você soldar a porta de um comerciante que ganha R$2.000 por mês, você prender pessoas na rua em nome de uma medida profilática contra a pandemia que é cada vez mais contestada, você tolher a liberdade civil do cidadão de ir e vir? Eu acho que não. Você está generalizando os problemas. Agora, eu acho simplesmente não há nenhum gesto ditatorial do governo Bolsonaro para além do discurso para chamá-lo de fascista. É simples assim. Ao não cumprir o seu papel de ser um presidente da República capaz de se relacionar republicanamente com os governadores. Mas isso é outra coisa. Quando ele diz que precisa armar a população para que lutem contra os governadores, o que ele está dizendo não é que cada um deve ter o direito de respeitar a sua propriedade opressão. privada, o que seria importante. O que ele está dizendo é que os apoiadores dele devem pegar em armas para... Não. Isso é uma leitura sua, mano. Não. Aí é uma leitura completamente subjetiva sua. Ele está dizendo que o cidadão livre que pode se insurgir contra a eventual opressão de um Estado totalitário. Ele nunca disse os seus apoiadores vão... Ele falou muito claro. Olha como é fácil implementar uma ditadura no Brasil. É só o cara falar, olha, tem uma pandemia aí, você tem que ficar dentro de casa calado e não comercializar seu produto. Isso é opressão, cara. Isso é opressão. Para além de bolsonarismo ou fascismo. Mas aquelas... militar e as medidas dos governos que foram tão eleitos quanto ele são ditadura. Então a gente precisa entender qual que é a gramática de Bolsonaro. Mas você pode extrapolar a sua função no cargo. Isso sim é tentativa de ditadura. Ué. Eu acho que você soldar comércio e perseguir pessoas na rua e prender pessoas na rua em nome da segurança, ditadura. Quando o governo nazista ascendeu nos anos 30... e tolhia liberdades, e fez a Noite dos Cristais, perseguiu judeus, eles falavam exatamente isso. É para sua segurança. Isso foi o princípio do governo nazifascista de Adolf Hitler. Não é a percepção do gagado do Celso de Mello que fala de qualquer coisa nazista. O cara foi pra Noite dos Cristais. Aí o cara chuta lá. Deixa eu perguntar, mas eu acho também... absurdo, né? Então, mas eu acho também... Não, isso aqui vocês podem falar o que vocês quiserem. Claro. Eu tô muito namastese. Mussolini aqui é libertário. Mas essas passeatas, eu falo passeata. Seu velho, idoso. Mas essa manifestação aí do Bolsonaro, os caminhões e tal, me lembra meio os camisas negras. Lembra nada. Me lembra um pouco. Tem alguma coisa. Camisa negra tava na Paulista aqui, ó. Pela liberdade, pela democracia. Queremos jogar pedra na polícia. Queremos jogar pedra nas pessoas. Pela liberdade.
como ele grita. Pró-democracia. Aí o pessoal da CNN, da Globo News falou, olha lá, eles são pró-democratas, estão jogando pedra nas pessoas, estão impedindo a manifestação livre de movimentos pró-bolsonaristas, dizendo que é pró-democracia. Aí você fala, eu sou pró-democracia, mas torturo, mato, assassino, impeço o direito do outro de vir. Isso é hipocrisia. Antifa. Isso é o princípio da Antifa. A Suécia tá ótima, uma liberal-democracia fantástica, que enfrenta o vírus de peito aberto. Deixa eu perguntar uma coisa. A maioria das liberais democracias tomaram medidas de isolamento social que a Suécia você tá acusando de ditadura no Brasil. Suécia não. Você acha que isso aí... A maioria... Ô, Mano, você acha que isso aí é um processo que a gente está passando aí pelo mundo, né? A gente vê, caiu no colo do Trump, que são, se você pegar, eles são... Tudo bem, é populista, né? Ele é populista. Exato. Também. O Johnson também é populista. Bolsonaro é muito populista, também. Né? Sou não, pô. Populista. O populista ele dá solução fácil. Ele dá solução fácil para aquele. Porque a pandemia é uma coisa complexa. Tanto o Bolsonaro como o Trump, eles deram soluções. Cloroquina resolve, vou resolver, que é coisa simples. E às vezes, quando você bate nesses temas, racismo, quando você fascismo, Sim, quando você bate num tema complexo, você não consegue resolver com um discurso fácil, porque é complexo. Esse negócio de arma, esse negócio de aborto, é um negócio que é muito difícil. A discussão ela é muito complexa. E dos dois lados, né? O Felipe Neto fica falando assim, tudo que for fascista quebra, prende, persegue. É o populismo de esquerda, populismo progressista que domina a cena cultural brasileira. Chega um adolescente lá de fralda de 33 anos e fala, persegue quem é fascista, mata quem é fascista. Quem é fascista pra ele é quem votou no Bolsonaro. Faça-me um favor. Mas por que você não faz autocrítica também, nesse caso? Você só apoia do outro lado, igual o PT fazia. O Bolsonaro, concordo plenamente em relação a que você coloca vários exemplos, mas o que você acha que ele tá falando aqui? Em relação Dá posicionamento, o que o Bolsonaro tá errando, na sua opinião? O Bolsonaro tá errando no simplismo. Por exemplo, quando ele fala que a gripe do coronavírus é uma gripezinha, eventualmente quando ele provoca aglomeração, ele vai para o extremo oposto, defendendo uma coisa que é muito simples, a liberdade do cidadão de trabalhar e ganhar seu sustento com as devidas medidas de distanciamento social, para além de um isolacionismo burro. Só que ele faz isso da pior forma possível. Ele tem uma comunicação muito ruim como presidente. E nesse caso, nesse momento da pandemia, a comunicação é tudo. Não basta ele gerir uma situação de risco que ele foi tolhido de gerir por causa do STF. Tolhido? Foi tolhido. Jogador de futebol. A maneira com que ele expressa essa indignação com esse isolacionismo burro que a gente já discutiu aqui no Brasil é péssima também. Porque ele manda todo mundo se beijar, se abraçar, fazer tudo. Não é assim. Aí eu concordo plenamente com o Emílio. É um simplismo populista que ele se utiliza para um argumento certo. Enfim. Então, aí que tá. O problema do Bolsonaro não é comunicação só, é de valores, né? Ele é o candidato que dizia que a minoria tem que se curvar à maioria ou desaparecer. Isso não é respeitar a liberdade. Muito bem. Ô, Mano, obrigado pela sua participação. Acho que o papo aqui daria pra gente ficar uma meia hora falando. Vai ter uma live do Adriles com o Mano agora. Uma rave. O Mano é democrata como eu. Quem quiser acompanha. Uma live de 6 horas. Menezes também. Mas eu acho que isso aí... Tolido, ele tá muito tolido. Tolido foi... Adoro tolir. Eu acho que isso aí é um processo, ainda bem que a gente pode discutir essas coisas, que a gente tem a liberdade aqui na Jovem Pan de discutir essas coisas e falar. Sim. Evidentemente a gente não tem todo esse conhecimento, né, das coisas, mas a gente pode trocar uma ideia. Palpiteiro, né, gente? Isso é um puta Zé palpite, né? O Paulinho palpite. Por isso que a Vera Magalhães fica Valeu, Mano. Zé Ruela palpiteiro, metida jornalista. Quem? Eu, Zé Ruela palpiteiro sou eu. Eu estou me depreciando. E é ressentido ainda. Vera Magalhães, eu tenho ressentimento. Ele é ressentido com a Verinha. Um beijo. Invejoso, também sou invejoso. A Verinha e com o Felipe Neto. Quem mais? Eu deveria ocupar o espaço de Felipe Neto. Pelo amor de Deus. Ele quer ir pro Rosca Viva, não foi chamado. Verinha. Eu falo merda com propriedade. Verinha. Você pode convidar o Zé Ruela do Felipe Neto e deixar eu aqui. Verinha é minha colega de transporte. E ela posta fotos com a perninha pra cima da banheira. A Verinha é de maratonista. Você já viu as fotos da Verinha no Instagram? Verinha é maratonista. Colega de tamborel. Verinha, convida o Adriles do Roda Viva. Boa, Rosca Viva. Que ele vai lá chegar, vai dançar. Ele vai estar fagulhando. Eu danço, Verinha. Ele vai armar. Não tem nada contra a Vera, não tem nada contra Mano, obrigado pela sua participação.
pelo papo. Você quer deixar... Quer cortar o cabelo? Você quer colocar alguma coisa aqui ou não? Oi. Só dizer que eu sou um afegão médio, sempre escuto vocês. Mentira, foi muito prazeroso poder participar hoje. Legal trocar uma ideia aqui, porra, ver se aparece sempre. Valeu, o Instagram dele é @ManoBPFerreira. É isso aí. E o Twitter, Mano Ferreira. É isso? Valeu, mano. E quem quiser acompanhar nosso trabalho no Livres, nas redes sociais, em @EuSouLivres. É isso aí. Obrigado pela sua participação. Um abraço. É nóis. Break, né, Delari? Um abraço. Você tá triste, Delari? Tá. Muito Delari triste. tá revoltado. Muito triste, espanador. Daqui, ó. Espanando. O que é esse espanador? É o Adriles. É o Adriles falando, ó. Quando ele fala, olha, meu Deus. Ó, que É o rabo do Adriles. O que você tá com esse espanador? Parecendo o É pra Clóvis cutucar Bornai. ele quando ele passar do limite. Olha, adereço do Clóvis Bornai. Eu vou dançar com isso aí no Que legal esse espanador. O cara apresenta, né? Eu vou dançar com isso na mão. Olá, tudo bem? É pra Estou tolher aqui ele. apresentando o programa. É pra tolher ele. Tolhendo. Você não acha que ele tolheu? Você não acha que o Bolsonaro foi tolhido pelo Supremo? Vanderlei Vassourinha. mesmo, Ele vai decano do limpando o que ele Supremo. fala. Vanderlei Vassourinha. Tolido é uma expressão meio Almeida. viada. Tá muito tolido com esse Tolhido é muito bicho. Você não acha que ele foi tolhido pelo Supremo? Ninguém vai dar atenção. Ninguém fala tolido, mas não. sou eu. Gente, vamos fazer um break rápido. Namastê Manda uma pra mensagem todo mundo. pro Adriles. Uma mensagem legal. Vai lá, mensagem Adriles, legal fala pra uma galera. mensagem calma e Eu acho que alegre. todo mundo tem que ser Uma livre oitava das abaixo. abstrações. Eu peço desculpas até a Verinha. Eu acho que os conflitos têm que ser no plano das ideias. Oh. Não da porrada, do Porra, espanador, lógico, eu da falo, pedrada, entendeu? Todo Olha lá. mundo tem que se amar profundamente. É. A gente é miscigenado, já tentaram, quiseram Olha lá, me lá vem bater, ele. A me equipe matar, chora, me esfaquear. os nossos Mas eu amo câmeras quem quer me aqui. bater, quem quer me Eles esfaquear. estão de Pode ser costas. até uma questão sexual. Então, assim, os contrastes têm que virar todo mundo pra unir as cores, as opiniões Boa, diferentes, boa. as divergências das Isso aí. pessoas. Todo mundo num imenso surubão democrático. Que isso? É. Ô, louco. É liberal, né, Daqui a porra? pouquinho a Liberal gente é volta aqui na Panflix e na Jovem Pan. 137. Liberal é difícil, porra. Isso aqui faz...